Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. A gente vai hoje aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. Na verdade, hoje a gente está começando oficialmente a nossa apostila do terceiro bimestre. A gente já vinha falando sobre isso nas semanas anteriores, né? Acho que vocês lembram que aquela apostila anterior, ela parecia assim, tipo infinita, né? A gente dava dezenas, centenas e milhares de aulas e a bicho não acabava. Mas graças a Deus acabou. Agora a gente vai dar início à terceira apostila, que é um material, digamos assim, mais físico, né? Ele fala mais dos aspectos de geografia física. Então ele já começa aqui destacando sobre biomas. A gente vai fazer aqui uma caracterização geral sobre os biomas do mundo e vamos dar sequência sobre esse material aí mais ou menos, acredito eu que até umas 2 semanas, tá? Então é um material um pouco extenso, acredito que a gente leve aí mais ou menos umas 6 aulas para finalizar o material. Mas assim, desde já destacar aqui os 3 pontos que eu sempre falo, mas nunca é demais lembrá-los, né? Que no canto a gente tem um QR Code desse material produzido em cima, né, do material que vocês têm aí em mãos. Não esqueçam de deixar a frequência de vocês aí nos comentários, já expliquei 1 milhão de vezes. É por essa frequência que eu basicamente acompanho o fluxo de quem está ou não assistindo às nossas aulas. Inclusive lembrá-los mais uma vez de que essa frequência ela ajuda na hora de fechar a nota qualitativa, então é muito importante que vocês façam esse registro, tá? E o terceiro ponto é que, caso haja alguma dúvida, vocês mandem para mim, que nesse exato momento eu vou estar disponível no Zap para tirar alguma dúvida, caso ela venha existir, beleza? Então, galera, o nosso material hoje, ele fala sobre os grandes biomas terrestres. A gente vai fazer uma caracterização, assim, digamos, bem geral sobre esses biomas. E nós vamos focar principalmente em 3 aspectos. A gente vai fazer uma classificação dessa vegetação, né? Existem vários aspectos que a gente pode considerar para classificar essa vegetação. Nós vamos conhecer como que a relação entre biomas, temperatura e o nível de chuva de um local, ele vai ou não basicamente diferenciar algumas características desses biomas e também analisar a relação entre os tipos de biomas e a altitude, tá? Então é basicamente sobre isso que esse material vai trazer para a gente na aula de hoje, beleza? Então vamos nós, presta atenção e mais uma vez, se ficar alguma dúvida, manda para mim lá pelo WhatsApp que eu vou estar em inteira disposição, tá bom? Então vamos lá. Eu vou só dar um zoom aqui para a gente começar a fazer essa primeira caracterização sobre os biomas, como eu já falei, tá? É importante a gente destacar que as características de uma vegetação, né, as formações vegetais, elas estão diretamente relacionadas ao clima. É óbvio que a gente não pode aqui dizer que somente ao clima, não. Mas o clima ele é um aspecto bastante significativo em cima dessas características. Então eu posso dizer, entre outras palavras, que o clima ele interfere diretamente na característica das espécies que formam esses biomas. Como eu coloquei aqui dentro de parênteses, outros fatores também podem influenciar essas características. Porém, o clima é basicamente aquele que tem a maior responsabilidade sobre essas características, tá? Então, a ideia do clima, a gente vai considerar também 3 pontos específicos que acabam, digamos, influenciando diretamente nessas espécies, né? No tipo das espécies que formam e que compõem esses biomas. Um deles é exatamente o índice de chuva, e aí a gente sabe, claro, né, que alguns tipos climáticos eles possuem um maior índice pluviométrico, outros um índice mais baixo.
Então, essa quantidade de chuva que cai sobre uma determinada área, ela vai influenciar diretamente nas características da vegetação. Um outro ponto é exatamente a temperatura. Então, nós temos espécies que se desenvolvem basicamente em ambientes com temperaturas mais elevadas, outros com temperaturas mais amenas, né, mais baixas. E nós temos também aquelas vegetações que se desenvolvem sobre uma incidência maior ou menor dos raios solares sobre a superfície onde ela se encontra. Tá? Então, é exatamente por conta desses três aspectos, o índice de chuva, a temperatura e a incidência de raios solares, que o clima acaba atuando mais diretamente na caracterização das espécies que compõem esses biomas. Tá? Aqui, basicamente, nós vamos falar sobre a classificação dessas ou desses biomas, tá? Dessas espécies vegetais. Deixa eu só tentar centralizar aqui, cara, eu apanho demais desse negócio. Deixa eu tentar baixar aqui, pronto, baixou. Então vamos lá, ó. Aqui, galera, eu trouxe alguns tipos de classificações que a gente precisa considerar mediante alguma espécie vegetal, né? Mediante a análise de algum bioma, que seria a análise desse bioma de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade, de acordo com a estratificação. Alex, o que seria essa estratificação? Seria basicamente, galera, o porte daquela vegetação, né? Se ela é de um porte maior, de um porte médio ou de um menor porte. Quanto à folhagem dessa planta, quanto à luminosidade e quanto às raízes. É claro que existem também outras definições, mas é basicamente essas que a gente utiliza com uma maior frequência, tá bom? Então vamos lá começar pela temperatura. E aí nós temos três tipos, digamos assim, de vegetação quando nós analisamos diretamente essa temperatura. E como vocês podem observar nessa imagem aqui embaixo, galera, a gente vai considerar principalmente aquelas zonas térmicas do planeta, tá? Então nós temos um grupo de vegetação específico que se desenvolve nas zonas tropicais, que é aquela parte mais próxima do Equador. Um grupo específico, né, e com características específicas, que se desenvolve nas zonas temperadas, assim também como nas zonas polares, que são aquelas regiões mais distantes do Equador e o que a gente define como áreas de maior latitude, tá certo? Então nós temos ou vegetações ou biomas, como queiram chamar, tá? Megatérmica ou megatérmico, que são exatamente aqueles que estão mais próximos do Equador, por isso que eu destaquei aqui das regiões tropicais, né? Ou de baixa latitude, também é importante destacar assim. Lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, menor é a latitude desse local. Então essa vegetação ela terá, de acordo, né, com a temperatura, ela será classificada como megatérmico, tá bom? São aquelas vegetações que dependem de temperaturas superiores a 20 graus Celsius, tá? O que significa que são temperaturas elevadas. Então é uma vegetação que se desenvolve com maior facilidade em ambientes de temperaturas elevadas, em ambientes quentes, em áreas de climas tropicais, né? No caso de zona tropical, que é essa área mais central do nosso planeta. Nós temos a vegetação mesotérmica, que já é basicamente típica das regiões temperadas, ou seja, elas já ficam um pouco mais distantes, né, da linha do Equador. Então, elas são comuns dessas zonas temperadas, que aqui na nossa figura está nessa cor mais alaranjada, digamos assim. E é uma vegetação que depende de uma temperatura que varia entre os 12 e os 15 graus Celsius. Então é uma temperatura, como você pode observar, não tão elevada, mas também não tão baixa. O que vai basicamente definir como temperaturas médias, tá? E nós temos as microtérmicas, que são aquelas vegetações que se desenvolvem em áreas de maior latitude, né, de latitudes elevadas, que é basicamente constituída pelas zonas polares. Ou seja, são vegetações que se desenvolvem em um ambiente que possui temperaturas abaixo de 12 graus. Então nós temos 12 graus, abaixo dela
nós vamos ter o desenvolvimento dessa vegetação definida como microtérmica. Então entende aí, galera, ó. Megatérmica são nas zonas tropicais, mesotérmica nas zonas temperadas e microtérmica nas zonas polares. Ok? Então é assim que nós vamos definir essa análise da vegetação de acordo com a temperatura. Ok? Deixa eu só subir aqui mais um pouquinho para a gente vir agora na definição, analisando a umidade. Tá? Então, quanto à umidade, vocês vão ver que nós vamos possuir uma maior quantidade de definições. Tá? Então, vou tentar aqui ser bem claro para que vocês possam entender aí de uma forma bem bacana, tá bom? Então, nós temos as vegetações, ó, isso quanto à umidade, não esquece, tá? Hidrófilas, higrófilas, mesófilas, xerófilas, tropófilas e halófilas. É isso mesmo, são muitas filas, né? Mas aí tem que ter um cuidadozinho para não confundir, tá, galera? Então, no caso das hidrófilas, ó, hidro, né? São aquelas vegetações que se desenvolvem em ambientes aquáticos, tá? Então, no caso das hidrófilas, elas são vegetações típicas de áreas alagadas, geralmente de margem de rio, de mananciais, etc, etc. Então, ela é uma vegetação que se desenvolve ao longo de todo o ano, ou seja, constantemente em um ambiente aquático, tá? Em um ambiente alagado, como seja, tá? As higrófilas, elas também são vegetações adaptadas a ambientes aquáticos, porém, não ao longo de todo o ano, tá? Então, ela é basicamente o que a gente define de várzea, que é uma região que em um determinado período do ano, principalmente no período mais chuvoso, ela se torna alagada. Então, essa vegetação ela consegue se adaptar a esse ambiente alagado, desde que não seja por um período de tempo muito longo, tá? Então, essa seria a principal diferença entre a hidrófila, que é praticamente a vida toda, e as higrófilas, que são aquelas que resistem ao ambiente aquático, desde que não seja de longa duração, tá bom? É importante destacar dessa forma. As mesófilas são aquelas vegetações que, digamos assim, são resistentes aos períodos de estiagem, ou seja, os períodos onde o índice de chuva é mais baixo, mas, porém, ele precisa ter um período regular. Então, nós podemos dizer aqui que é uma área onde as chuvas elas são medianas. Então, ela não precisa chover bastante, mas também ela não pode ter um índice de chuva muito baixo, tá? Então, nós vamos chamar elas de mesófilas. Ela precisa ter um meio termo. É tanto que elas são vegetações típicas de climas tropicais, né, que tem 6 meses chuvoso e 6 meses seco, tá bom? Já as xerófilas são aquelas que basicamente se adaptam a ambientes extremamente secos, né? Então ela consegue se desenvolver, digamos assim, em regiões onde o índice de chuva é muito baixo. Eu coloquei até aqui como ausência de água, mas na verdade não é ausência de água numa totalidade. Então ela pode resistir aí um período de extrema escassez, mas ela também precisa de água, mesmo que seja numa quantidade mínima, tá? Por isso que eu puxei aqui dentro do parêntese o determinado período. Então, um determinado período com ausência de água, tá? As tropófilas são aquelas que dependem também de um período chuvoso, tá? Elas são muito parecidas com as mesófilas, só que no caso da tropófila, ela basicamente suporta a alternância de períodos. Então, chove 1 mês, 2 meses, aí passam 3 com ausência de chuva, depois chove de novo. Então, são períodos alternados, podemos destacar assim. E as halófilas são aquelas que se adaptam a ambientes com maresia, né? Ou seja, ambientes que têm a existência de sal, né? A tal da salinidade. Como, por exemplo, os mangues. É uma vegetação que se desenvolve ao longo do litoral e ela é resistente ao sal, né? Que é concentrado ali naquelas áreas.
Por isso que aqui eu coloquei típicas do litoral. Então essa seria a classificação da vegetação se nós analisássemos a umidade, beleza? Vamos agora subir novamente. Nós vamos aqui para a estratificação, que, como eu disse para vocês, é relacionada ao tamanho da planta, né? Ao porte da planta, podemos dizer assim. E essa vegetação ela pode ser arbórea, arbustiva ou herbácea. A vegetação arbórea é aquela de grande porte. É uma vegetação que tem troncos, galhos e folhas em grande quantidade, né? Em grande concentração. Então os galhos são bem longos, grossos, assim também como o seu tronco, e ela tem uma grande quantidade de folhas. Então nós definimos como vegetação arbórea, uma vegetação de grande porte. Já arbustiva é aquela vegetação de médio porte. Ela também é composta por troncos e galhos, só que em tamanhos menores, e a quantidade de folhas também é um pouco menor quando comparada com as arbóreas. E por último nós temos as herbáceas, que é aquela vegetação de pequeno porte, ou seja, de um porte um pouco menor, basicamente vegetação rasteira, e que uma das principais características está exatamente na ausência do tronco. Então basicamente ela é composta pela a raiz, pelo galho, pelas folhas, mas ainda existe aí no caso o tronco, tá bom? Então quando você for indagado pela estratificação, é pelo tamanho da planta, que pode ser arbórea de grande porte, arbustiva de médio porte e herbácea de pequeno porte, beleza? Vamos subir ainda aqui para analisar quanto à folhagem. Ó galera, em cada uma dessas classificações eu coloquei uma imagem, então depois vocês dêem uma olhadinha melhor no mapa mental aqui que eu montei, e aí vocês podem ver mais, digamos assim, claramente o que eu estou querendo explicar aqui, analisando essas imagens, beleza? Agora vem a classificação quanto à folhagem, né? Quanto ao tipo da folha. Aí nós podemos ter as vegetações latifoliadas, aciculifoliadas, perennifoliada e a decídua, que aqui também pode ser chamada de caducifoliada, mas eu preferi usar esse nome aqui que está no material, tá bom? Então, a vegetação latifoliada são aquelas espécies que possuem folhas bem largas e bem abertas, tá? Elas são vegetações comuns de áreas onde o volume de chuva é bem alto, né? Bem elevado, tá? Inclusive, essa característica da planta, ela ajuda naquele processo de evapotranspiração, que é o processo em que a planta ela puxa gases quentes e joga na superfície como umidade, tá bom? É inclusive uma característica de vegetações como a Amazônia, que tem aí uma parcela muito grande na produção de umidade, que acontece não só na América do Sul, mas também em todo o planeta, que é a formação do que nós chamamos de rios voadores, tá? É uma característica da floresta amazônica por conta desse tipo de espécies, né, latifoliadas. As aciculifoliadas é exatamente o contrário. São espécies que possuem folhas bem finas e basicamente lembram uma agulha, né? As folhas elas possuem o formato de agulha. Ela é muito comum em áreas onde o índice de chuva é mais baixo, tá? O desenho da folha ela ajuda tanto a planta a resistir a períodos frios, porque aí concentra menos gelo sobre a superfície, o que basicamente ajuda ela a resistir a esse período de frio. Assim também como há uma outra característica que é a menor transpiração da planta, né? Então, como é uma região de baixa pluviosidade, então essa planta ela precisa guardar a água para ir consumindo ao longo do ano. Se ela tivesse uma folha mais larga, basicamente ela iria transpirar mais e iria consumir mais água, né? Então é uma característica da planta para essa situação de baixa pluviosidade. A perennifoliada, pelo nome, acho que já dá para entender. São aquelas plantas, né, que repõem as suas folhas ao longo de todo o ano. Então elas são espécies que estão lá, verdinhas, bonitinhas, ao longo de todo o ano.
E as decíduas, né, são aquelas vegetações que perdem as folhas, principalmente nos períodos secos, tá? Essa perda, ela é exatamente uma, digamos assim, uma característica, tá, da planta para economizar energia. Então, manter as folhas requer da planta um consumo de água. Se ela se desenvolve em um ambiente que a chuva ou que a água é pouco frequente, né, então ela perde a folha exatamente para suportar esse período seco, tá bom? Vamos aqui para uma outra classificação, que seria quanto à luminosidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo, pronto aqui, dá bom. Fazendo uma classificação sobre luminosidade, a gente teria as heliófilas, o próprio nome, né? Hélio, sol, né? São aquelas plantas que dependem de grandes quantidades de luz. Aqui em casa, por exemplo, eu já tentei colocar 2 vezes grama e a bichinha morreu, exatamente porque essa parte do meu quintal não recebe luz. E aí a planta é exatamente uma planta que precisa de raios solares, né? Então ela seria uma heliófila, tá? São aquelas que dependem da luz, dos raios solares. E as ombrófilas são aquelas que se desenvolvem com maior facilidade em ambientes de sombra, né? Ambientes em que os raios solares não agem diretamente falando, tá? E para a gente finalizar, a análise quanto às raízes. Aí nós vamos ter aqui 4 tipos também de raízes dessas plantas. As tubulares ou raízes superficiais, as fasciculadas ou cabeceiras, as pivotantes ou axiais e as aéreas ou pneumatóforas, tá? Eu me vejo assim como professor de biologia, cara, quando eu estou dando esse conteúdo. Mas segue o bonde, né? O que são as tubulares? As tubulares, galera, são aquelas vegetações em que a raiz ela fica para fora, né? Ela é sobre a superfície, como você pode ver aqui, ó. É a vegetação que a raiz surge na superfície. Lembra o cajueiro, lembra a mangueira? Uma parte da sua raiz fica fora assim, né? A galera até senta sobre essas raízes. Então ela é uma tubular, tá? Uma raiz tubular que fica na superfície. Ela é comum em áreas onde o solo não é rico em nutrientes e também solos ácidos, como acontece no cerrado, tá? A raiz ela vem para a superfície em busca de condições mais favoráveis para o desenvolvimento da planta. Então é como se fosse uma ferramenta, né, que a planta desenvolve para tentar um recurso extra de sobrevivência, tá bom? Depois vocês olhem nessas imagens que irão conseguir ver mais claramente, tá? As fasciculadas são aquelas vegetações, digamos assim, né? Típica, por exemplo, da cebola. Não sei se vocês já viram a cebola em palha. Então ela é basicamente, né, típicas de áreas com profundidade menor, tá certo? As raízes ela desenvolve de uma forma bem fina e que sai de uma outra única raiz. Então você tem uma raiz e dessa raiz vai surgindo várias outras bem fininhas, como você pode observar nessa cebola aqui, ó, tá? É como se fosse, galera, deixa eu ver aqui algo que lembraria essa característica, como se fosse, sei lá, cara, agora eu me perdi aqui. É como se fosse as veias, né, do nosso corpo. Você tem uma veia maior e você tem vários outros vasos sanguíneos que estão ligados e dependentes dessa veia maior. Como acontece com os rios, lembra? Os rios principais, os afluentes, pronto, é como se fosse essa característica. As pivotantes, ela é uma raiz bem profunda, tá, que atua em solos bem profundos, que chegam inclusive a alcançar lençóis freáticos. E ela é formada praticamente por uma única raiz. Você tem uma raiz central, como você pode ver nessa imagem aqui, e algumas poucas ramificações. Poucas porque você vai ter algumas raízes menores que surgem dessa pivotante, tá? Não como na cebola aqui acima, mas algumas pouquinhas, né, raízes que saem dessa central.
E por último, nós temos as aéreas ou pneumatróforas, tá? Que são aquelas raízes respiratórias que são típicas de plantas onde o solo tem uma baixa oxigenação e também a presença de sais. Um exemplo são os mangues, né? A raiz do mangue ela é assim para fora, porque é um solo que constantemente, além de estar alagado, tem a presença de sal, né? E é um solo onde a oxigenação acontece com muita dificuldade. Então a raiz ela é externa, ela vem para a superfície assim, de uma forma aérea mesmo, como ele fala, para que facilite o processo de oxigenação e, consequentemente, digamos, o desenvolvimento da vegetação, beleza? Então essas, galera, são exatamente as classificações que vocês precisam levar em consideração, tá bom? A análise da planta quanto à temperatura, quanto à umidade, quanto à estratificação, quanto à folhagem, quanto à luminosidade e quanto à raiz, beleza? Agora nós vamos aqui, para finalizar, falar sobre a relação dos biomas, destacando a temperatura e a precipitação, ok? Nessa coluna aqui, galera, ó, nós vamos ter a coluna referente ao índice de chuva, tá aqui, ó, a precipitação, e aqui embaixo de acordo com a temperatura. Então o que é que vocês têm que analisar? É um gráfico muito simples, né? Onde você vai ter que entender quais são as vegetações que crescem em ambientes onde o volume de chuva é mais elevado ou muito baixo, ou com temperaturas maiores ou menores, tá bom? Então o que você percebe, ó, essa galera aqui de baixo, como por exemplo, os desertos, a tundra, o cerrado, as pradarias, a savana, são vegetações, aqui a floresta tropical árida, que é típico de regiões onde o clima tem um volume de chuva menor. E a taiga, ó, aqui, né, essas de baixo, são plantas, ó, que se desenvolvem com uma baixa pluviosidade, até 100, como você pode perceber, mas com temperaturas diferentes. Então, ó, aqui com temperaturas mais elevadas, nós vamos ter os desertos, a savana e o tropical. Com temperaturas médias, o cerrado e as pradarias. Com temperaturas igual a zero, ó, a taiga, e abaixo de zero, a tundra. Entendeu? Então a leitura do gráfico ela tem que ser nesse sentido. Por exemplo, a tundra, aqui no canto, ó, que eu estou tentando fazer a seta, ela é uma vegetação que se desenvolve em um ambiente de baixo índice de chuva, aqui do lado, e com temperaturas abaixo de zero. Então é uma vegetação de clima frio e com baixa umidade. Essa é a leitura que você tem que fazer, beleza? Agora aqui em cima, ó, a selva tropical, que seria basicamente o nosso cerrado também, né? A floresta temperada, assim também como essa floresta pluvial temperada, que o índice de chuva é maior, já é uma vegetação que tem um índice de chuva que chega até os 200 milímetros e que as temperaturas são sempre acima de 0 graus, né? Sendo aqui a savana com temperaturas mais elevadas, ó, se você perceber aqui, né, de 20 até 30, e entre 5 e 18, essa outra galera aqui, entendeu? E mais acima nós temos o grupo de vegetação que tem o maior índice de chuva, que seria o tropical pluvial e também o equatorial, né, que aqui ele não citou, mas daria no mesmo, e que as temperaturas são sempre acima de 20 graus, como a gente já falou anteriormente. Então o estudo desse gráfico ele tem que ser nessa análise, tá? Você tem que ver aqui em relação à altura, né? O índice de chuva, então você percebe que tem vegetação que se desenvolve em um índice de chuva mais baixo, outro mediano e outro mais elevado. E aqui na lateral, na parte de baixo, você fazer a referência em relação à temperatura. O que também você poderia analisar nesse quadrinho aqui amarelo. Eu acredito que vocês vão conseguir perceber de boa esse gráfico. E para finalizar, a característica das vegetações de acordo com a altitude. Então o que a gente tem que entender, ó, é que a cada índice de altitude diferente, as características das espécies também serão diferentes, tá? Então o que é que nós dizemos, ó?
até 1000 graus, viu galera, que é altitude, até 1000 quilômetros de altitude, nós vamos ter as florestas tropicais e equatoriais. São aquelas espécies do tipo arbóreas, tá? Espécies grandes, com muitos troncos, muitos galhos, etc, etc. Como vocês podem ver aí na imagem. À medida que a gente vai subindo, até os 2000, nós vamos ter uma área que basicamente é carente, né, de vegetação. E nós vamos definir aí como as áreas de deserto. Subindo mais um pouco, acima dos 2000 até os 3000, nós vamos ter as florestas temperadas. Já é uma vegetação também arbórea, mas predomina as vegetações arbustivas, que possuem mais troncos e galhos e menos folhas, devido à temperatura ser um pouco mais baixa. Entre os 3000 até mais ou menos os 4000 e 4500, nós vamos ter a vegetação conífera e também a taiga, que seria aquela árvore de Natal, por exemplo, né? Que é aquela vegetação basicamente com as folhas em formato de agulha, como a gente já conversou anterior. Mas acima dos 4.500, 4.000 até os 5.000, 5.500, nós vamos ter as tundras e os musgos, que são basicamente vegetação herbácea, tá? E acima dos 6.000 não temos vegetação. Então esse é um ponto importante. Acima dos 6.000 metros de altitude, nós não temos condições favoráveis ao desenvolvimento de vegetação, tá bom, galera? Então ela é inexistente nesses ambientes, tá? Então se preocupe aí em ver a relação da altitude. Percebam que quanto mais baixo a altitude, maior será o porte dessa vegetação, e à medida que nós vamos ganhando altitude, essa vegetação ela tende a diminuir o seu porte, diminuir a quantidade de folhas, diminuir o tamanho e o formato de suas folhas, até basicamente ela deixar de existir depois dos 6.000 metros de altitude, beleza? Então galera, esse foi o nosso material. Eu espero que os senhores e as senhoras entendam de uma forma bem bacana, né? Tá bem resumido, eu tentei simplificar ao máximo aí para que vocês pudessem entender esse material. Foi um pouco longo, mas é porque eu puxei logo todas essas classificações, porque nas aulas próximas vocês irão ouvir falar sobre algumas dessas características e já seria importante vocês identificá-las nesses materiais, beleza? No mais, fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Valeu, cheiro no oi e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.